Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu sou a Tânia. Olha só que eu vou ensinar vocês a fazerem. E ele está fazendo maior sucesso no Pinterest e no Instagram. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É uma gola falsa de crochê ou uma blusa falsa. É uma peça ideal para você usar debaixo da jaqueta, como estou mostrando, ou de um blazer, ou até de uma camisa, como eu mostro aí nas fotos. Isso faz com que não faça volume nos braços e no corpo, dando um efeito de uma gola alta e chique, transformando qualquer look em segundos. E o melhor de tudo, eu confeccionei com apenas um novelo. É uma peça super econômica, fácil de fazer, é uma excelente opção para quem deseja ter uma renda extra ou para você mesmo ou presentear para alguém. Então, pessoal, não esqueça de curtir, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Não esqueça de deixar seus comentários e sugestões logo após a descrição. Então, bora para a lista de materiais. Para essa gola eu vou utilizar a lã Mollet, número 7105, na cor águia. Para fazer essa gola, vamos utilizar agulha 5,5, agulha de tapeceiro, marcadores. Vamos precisar também da tesoura e da nossa fita métrica. Então, bora para a aula agora. Antes de iniciar a nossa aula, quero informar para vocês que, se vocês quiserem utilizar outro tipo de lã, outro tipo de fio, vocês têm que usar agulha de acordo com o fio, mas vocês vão ter que seguir a mesma medida que eu estou passando aqui, e a receita é a mesma. O que vocês vão ter que prevalecer são as medidas, tá? Vocês podem usar outro tipo de agulha, outro tipo de fio, a espessura, não vai ter problema. Então, vamos começar a aula. Eu vou começar pela gola. E a gola, eu vou precisar de 16 centímetros de altura. Então, vou iniciar com corrente. Eu inicio assim, ó. Deixa eu tirar essa fita aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei o fio, eu dei uma enrolada aqui nos dedos, ó. Vocês começam do jeito que vocês quiserem, tá? Eu vou iniciar com nó corrediço. Eu introduzo a minha agulha aqui, ó, no meio, contorno o fio, laço e puxo. E eu vou fazer 12 centímetros de corrente. Ó, eu não vou nem contar. Eu vou fazer aqui as correntes até chegar 12 centímetros de altura da minha gola. Deixa eu ver quanto que foi aqui. Eu vou medir aqui com vocês. Porque cada um tem a sua tensão, né? E cada um vai ter o teu fio. Olha, eu fiz aqui, já tem mais ou menos 9 centímetros. Então, deixa eu fazer mais um pouco aqui, para a gente chegar nos 12 centímetros de altura. Acho que agora já deu. Deixa eu ver aqui novamente. Ó, deu 12 centímetros, acho que um ponto a mais. Deixa eu ver quantas correntes que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu vou desmanchar isso daqui, acho que foi a mais. Ó. O meu deu 16 correntes para 12 centímetros de altura aqui, ó. 16, tá? Vou contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E como nós trabalhar apenas com ponto baixo, eu vou fazer uma corrente, que é a altura de um ponto baixo. Então, eu fiz 16 mais uma corrente que é a altura de um ponto baixo. E vem aqui, vou introduzir a minha agulha na segunda corrente. Eu tenho a primeira e a segunda corrente. Vou introduzir a minha agulha na segunda corrente, pegando no fio de trás. Ó, vou pôr a minha agulha aqui no meio. E vou fazer ponto baixo. Apenas ponto baixo. Vou para o próximo ponto, introduzo aqui, pegando no fio aqui de trás, ponto baixo.
Eu vou fazer ponto baixo até o final dessa carreira. Já retorno. Voltando, então, eu fiz 16 pontos baixos. A gente tinha feito 16 corrente, então fiz 16 pontos baixos. Então, vocês têm que ficar contando de vez em quando, né? Para bater esses 16 pontos aqui, tá? Nós vamos fazer a gola com ponto sanfonado, tá? Então, eu esqueci de colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, né? Lembra que nós fizemos uma correntinha para fazer a altura do ponto baixo? Esqueci de colocar o marcador. É bom para a gente marcar, porque aqui a gente sempre acaba perdendo esse ponto aqui. E eu fiz o último ponto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho para a esquerda e eu vou iniciar fazendo pontos baixos também, pegando o fio de trás. Então, esse é meu primeiro ponto baixo. E eu já venho com o marcador aqui também. Então, nós vamos fazer carreiras de vai e vem. Lembrando, sempre pegando no fio de trás, para a gente fazer aquele ponto sanfonado, né, para gola. Ó, apenas ponto baixo. Então, cada carreira vocês vão ter, no meu caso aqui, vão ser 16 pontos baixos, certo? Então, vou fazer, então, na verdade, a gola vai ser assim, deixa eu mostrar para vocês. A gola vai ser, eu vou fazer a gola, vai ficar assim, então ele vai aumentando daqui para cá, certo? Então, nós vamos dobrar depois a gola. Nós vamos fazer isso, certo? Nós vamos dobrar a gola e depois aqui nós vamos fazer a lapela da frente. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, para fazer essa gola, nós vamos precisar mais ou menos de 45 centímetros, tá? Fazendo esse vai e vem de pontos baixos, sempre pegando no fio de trás. Então, eu vou precisar mais ou menos de 45 centímetros de gola aqui, tá? E eu retorno com vocês. Voltando, então eu fiz aqui a minha gola, eu vou medir aqui com vocês para ver os 45, olha, 45 centímetros, tá? Por que 45? Como eu já falei, isso é para, na hora de você dobrar, né? Dobrar não, na hora que a gente for costurar, ó, nós vamos fazer isso com a gola, ó, tá? Ele vai passar pela cabeça e deixar o pescoço bem confortável, tá? Não apertando o pescoço. Então, 45 centímetros vai ficar de um bom tamanho a nossa gola. Ó, tá vendo? Ele é um ponto sanfonado, ou punho, né? Que a gente também pode chamar de punho. Você pode reparar que ele tá bem retinho, tanto aqui como aqui em cima. Por quê? Porque cada carreira eu fiz o mesmo número de pontos. No meu caso, foram 16 pontos baixos em cada carreira. E vai e vem sempre pegando no fio de trás, certo? Então, ó, ficou bem bonitinho. E nós vamos fechar então essa gola e depois nós vamos dobrar a gola. Então, vamos fazer o fechamento agora. Não vou cortar o fio, nada. Nós vamos continuar e nós vamos fazer com o fechamento, nós vamos fazer com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui é a minha última carreira, último ponto. E eu venho aqui, nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto. Primeiro ponto com primeiro ponto. Meu fio tá aqui desse lado, e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando dessa maneira. Então, esse ponto eu já fiz. Então, vou para o próximo. Venho, introduzo aqui, eu pego o segundo ponto do outro lado. Faço mais um ponto baixíssimo. Eu tô pegando o fio da frente aqui agora, tá? E esse terceiro ponto, do terceiro ponto do outro lado. Outro baixíssimo. Então, eu vou fazer apenas ponto baixíssimo até o final da carreira. Aí, eu já retorno com vocês. Ó. Tô fazendo o fechamento da nossa gola, certo? Então, vou fazendo até o final da carreira e já retorno. Ó como que tá ficando bonito. Voltando aqui com vocês, deixei 2 pontos aqui para finalizar com vocês. Então, se eu sobrou 2 pontos aqui, eu tenho que sobrar 2 pontos desse lado aqui também. Então, vamos lá. Então, vou pegar esse fio daqui de cima
e vou pegar esse fio aqui do outro lado. Faço meu ponto baixíssimo e aqui também. Tá bem apertadinho aqui, ó. Finalizamos, então, essa carreira, esse fechamento em ponto baixíssimo. Olha só que maravilha que ficou. Nem parece que fizemos o fechamento aqui, né? Ó, ficou bem bacaninha. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa gola. Ah, vamos arrematar esse fio aqui, olha. Vou ensinar vocês a arrematar. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vamos arrematar esse fio. Vamos esconder esse fio aqui. O que eu posso fazer? Eu posso até passar por aqui, olha, do lado de cá, certo? E podemos fazer o nó aqui. Eu venho aqui, faço esse nó. E vamos esconder esse fio. Vamos esconder ele aqui, ó. Eu faço desse jeito. Se vocês tiverem outra ideia, fique à vontade. E eu vou subir. Eu fiz aqui, como eu passei aqui por último, então vou passar o meu fio por cima desse daqui, dessa alça aqui. Ficando dessa forma aqui, ó. Então, ele ficou escondido e ninguém vai perceber que nós escondemos o fio. Aí eu corto aqui. Ó, ficou bem invisível o nosso fio. Vou voltar novamente para o lado certo aqui, né? Que nós terminamos aqui. Eu vou dobrar a minha gola. Agora, vocês podem experimentar a gola de vocês, se vocês conseguem passar pela sua cabeça e deixar o pescoço bem confortável. Eu testei aqui no meu, ficou ótimo, tá? Agora, se vocês acharem que tá muito apertado, aí vocês vão desmanchar essa parte aqui e aumentar as carreiras de vai e vem aqui de pontos baixos, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Então, dobrei a minha gola. Se vocês quiserem colocar um pregador, alguma coisa aqui assim, ó. Esses pregadorzinhos é bem legalzinho, ó. Ou se não, um alfinete. Então, aqui é o meu último ponto que eu fiz. Vou vir aqui com a minha agulha. Nós vamos fazer essa carreira apenas de pontos baixos, pegando tanto o fio daqui, como essa parte aqui de trás, tá? Ó, vou introduzir aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui, vou fazer meu ponto baixo. Fiz aqui, vou fazer com ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, vem aqui e outro aqui do outro lado. Meu ponto baixo. Então, aqui, olha onde que nós fizemos essa carreira aqui, que vai e vem. Então, aqui eu tenho um ponto e aqui do outro lado tenho outro ponto, certo? Então, eu fiz aqui um ponto aqui, vou fazer outro ponto aqui, ó. Pego o fio lá de trás, introduzo, quer dizer, nesse ponto de trás, né? Faço meu ponto baixo. Eu venho aqui, ó, o outro tá, deixa eu ver aqui, está aqui, ó. De um lado. E agora venho para o outro. Então, eu vou dar continuidade aqui apenas em ponto baixo, contornando todinha a nossa gola aqui. Então, vou pegar e torno com vocês. Falei para vocês, nós fizemos pontos baixos, pegando as duas partes, né? E aqui é o meu último ponto. Então, vamos fazer o fechamento aqui. Então, vou vir aqui, ó, esse é meu primeiro ponto, vou introduzir aqui no meio, fazer um ponto baixíssimo. Então, finalizamos, então, essa carreira. E eu contei
que eu tenho 60 pontos aqui, olha, 60 pontos baixos, tá? Aí vocês dividem por 2, né? Vocês colocam um marcador aqui. Então, meu deu 60, né, no total, dividi por 2, então coloquei aqui 30 de cada lado. Tá vendo? O meu ponto tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar 8 centímetros do lado de cá, aqui é o meu ponto do meio, vou deixar 8 centímetros do lado de cá e 8 centímetros do lado desse lado aqui. Vou vir aqui com a minha fita métrica, tenho 8 centímetros, é esse ponto aqui. E eu venho com o marcador, eu marco aqui. E agora, daqui para cá também são 8 centímetros. Eu venho, eu marco aqui. Que é esse aqui. Deixa eu ver quantos pontos são que ficaram. Então, tem 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho, tá? Então, deram, para mim, aqui no meu caso, deu 9 pontos do lado de cá e 9 do lado de cá. Então, nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem já a um ponto alto. Então, vou fazer ponto alto em cada ponto de base. Deixa eu tirar essa fita aqui. Eu vou vir para o próximo ponto, fazer um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto. Gente, é muito fácil essa gola. Se você quer ter uma renda extra, esse é a peça ideal para você ter uma boa renda extra. E para você que é iniciante também é super fácil. Vocês estão vendo que em pouco tempo você faz uma gola dessa. E é a tendência e tá viralizando no Pinterest esse modelo dessa gola. Vocês podem entrar lá que vocês vão ver bastante dessa gola. Então, vou fazer ponto alto até chegar nesse ponto aqui, nesse marcador aqui. Cheguei aqui no ponto do marcador, vou tirar esse marcador aqui. Vou fazer um leque de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Ó, ficando desse jeito. Separado por 2 correntes, uma e 2 correntes. E no mesmo ponto, vou fazer mais um leque de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. E eu vou fazer pontos altos em cada ponto de base aqui, olha. Lembrando, ó, tá vendo? Aqui, logo depois desse bloco aqui que nós fizemos, tem um ponto, então vou fazer ponto alto. Então, vou fazer ponto alto até chegar nesse outro marcador aqui. E esse aqui do meio eu vou até tirar. Não tem mais necessidade. Então, vou fazer ponto alto em cada ponto de base até a gente chegar aqui. Já retorno. Cheguei aqui nesse marcador. Vou fazer um leque de 3 pontos altos. 1, 2, 3, separados por 2 correntes. E no mesmo ponto, vou fazer outro leque de 3 pontos altos. 2 e 3. Olha como que tá ficando. Aqui, tá vendo? Neste ponto, nós vamos fazer a lapela da frente, ó. Vai ser assim, ó. Tá? Nós vamos fazer essa parte aqui. E eu vou contornar aqui até o final dessa carreira em pontos altos. Apenas pontos altos. Só ponto alto. Eu já retorno com vocês. Cheguei aqui, vou fazer o último ponto alto com vocês. Aqui é meu último ponto e vou fazer um fechamento invisível. Então, cheguei aqui, olha, eu já vou cortar. Puxo o fio,
eu entro na segunda corrente, ó, primeira e a segunda corrente. Eu puxo o fio aqui para trás. E eu venho aqui, olha, eu puxo o fio aqui para trás também, ó. Nesse último ponto que eu fiz. Então, eu fiz um ponto invisível e aqui a gente arremata do jeito que eu ensinei vocês. Só para não deixar o vídeo longo, tá? Vocês dão um nozinho. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Vocês dão um nó, né? Eu não tô achando a minha outra agulha. Pronto. Aí vocês vêm. Eu viro aqui. Eu sempre sigo de acordo com a trama dos pontos, tá? Eu vou vir aqui, olha. Eu dou um nozinho sem repuxar muito, tá? Ó, tá vendo? Foi um fechamento invisível. Aqui você vê uma correntinha também. Então, vem aqui, olha. Dou um nozinho. E agora eu vou esconder o fio. Você pode seguir, como eu falei para vocês, seguir a trama dos pontos. Eu dou mais uma volta, deixa eu ver. Eu vou pegar aqui por baixo. E eu vou esconder o fio. Tá vendo? Não dá nem para ver de um lado e nem do outro. É importante isso aqui. Ó, tá vendo? Eu vou seguir a trama desse ponto que tá aqui. Aí eu já corto o fio. Quanto mais volta der, melhor, né? Pronto. Agora eu vou cortar o fio. Então, olha como o molê, ele rende muito. Agora nós vamos fazer a lapela. Olha, tem a manchinha nesse fio. Olha como que ficou o detalhe, ficou legal. Olha quanto que eu tenho ainda da lã molê, tá? Então, a lã molê, ele rende bem e você com um novelo, você consegue fazer essa gola aqui. Agora, então, nós vamos fazer a lapela da nossa gola. Então, vou introduzir a minha agulha aqui, onde que nós fizemos aquele leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. E aqui outro leque de 3 pontos altos. Então, vou introduzir aqui nesse espaço. Então, venho aqui, vou fazer um nó corrediço. E vou iniciar com uma corrente. Trouxe aqui, eu vou fazer uma corrente. Certo? Vou iniciar nesse ponto aqui. Eu vou laçar, vou fazer meio ponto alto, ó. Lacei, introduzi minha agulha aqui, vou puxar, vou fazer meio ponto alto. E o que a gente pode fazer é já ir arrematando esse fio aqui. Deixa, peraí, acho que eu... Só um instantinho aqui, eu vou desmanchar de novo. E eu vou passar o fio aqui, olha, tá vendo? A gente já vai arrematando. E vou fazer uma corrente. Vou laçar o fio, vou fazer meio ponto alto nesse ponto aqui. Meio ponto alto, então, tô com as 3 alças aqui, laço tudo de uma vez. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Laço o fio lá atrás, puxo, faço baixíssimo. Novamente, eu vou fazer meio ponto alto no próximo ponto aqui. E eu tô arrematando esse fio. Meio ponto alto, laço o fio, já pego as 3 alças de uma vez. Então, o nosso ponto fantasia vai ser um ponto baixíssimo e meio ponto alto. Esse próximo é baixíssimo. O próximo ponto, meio ponto alto. Nós vamos fazer essa sequência até chegar no final dessa carreira aqui. Você vai ver que ponto que fica aqui, um ponto super bonito aqui.
Então, eu fiz um ponto baixíssimo, o próximo, meio ponto alto. Baixíssimo, meio ponto alto. Baixíssimo, meio ponto alto. Puxa aqui. Baixíssimo, meio ponto alto. 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 Baixíssimo. Opa. Então, cheguei aqui no final e eu vou fazer meio ponto alto. E finalizamos com meio ponto alto aqui. Então, na próxima carreira, se eu finalizei aqui com meio ponto alto, vou fazer uma corrente, vou virar meu trabalho para a esquerda. Se eu terminei aqui com meio ponto alto na carreira anterior, então vou fazer um baixíssimo aqui. Agora, no próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. Vocês vão ver como que fica bonito esse ponto fantasia. Ó, dá para vocês verem já. Meio ponto alto, um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Eu vou dando essa sequência aqui. Baixíssimo, até o final da carreira. Então, cheguei aqui no último ponto da segunda carreira, eu fiz meio ponto alto, termino com ponto baixíssimo aqui. Baixíssimo. E eu tenho mais um ponto aqui, ó. Vocês não esqueçam desse ponto. Aí eu termino com meio ponto alto. Se vocês quiserem colocar um marcador, é bem válido, tá? Então, terminamos com meio ponto alto. Eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, e nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí a gente põe o marcador, para a gente não se perder. Então, fiz meio ponto, desculpa, fiz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, vou fazer meio ponto alto. Então, aqui, olha, dá para vocês reparar que eu fiz na carreira anterior meio ponto. Então, vou fazer um ponto baixíssimo. É para vocês não se perderem, tá? Eu laço, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, ó, tá vendo? Então, faço meio ponto. Aqui tem um meio ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Laço, aqui eu fiz um ponto baixíssimo na carreira anterior, vou fazer meio ponto. A sequência desse ponto é vai e vem, né? Até vocês atingirem, ó, como eu tenho bastante, como o molê rende bastante, então vocês vão fazendo essa lapela até terminar o novelo, sobrando um bom pedaço, né? Sobrando um pouco de fio, para quê? Para a gente contornar na lapela em pontos baixos, tá? Deixa uma sobra boa para a gente fazer esse acabamento. Então, a repetição sempre vai ser essa. Então, não esqueça de colocar o marcador. Então, daqui a pouco. Voltando aqui novamente, olha, finalizei então a minha lapela. Veja com quanto que eu fiquei aqui. Deixa eu medir com vocês. Ó, daqui da gola até a lapela, ficamos com 21 centímetros. Eu achei que ficou de um bom tamanho, tá? Se vocês quiserem aumentar mais, aí fica a critério de vocês. Então, ficamos com 21 por 18 centímetros de largura. E a nossa gola está aqui. Olha que graça que tá ficando. Olha esse ponto, que ponto bonito. Na parte anterior, eu falei para vocês que a gente ia contornar em pontos baixos. Eu falei errado. Nós vamos contornar em pontos altos. Então, olha só quanto que sobrou de molê ainda. Então, esse fio rende muito. O que eu vou fazer? Eu vou contornar todinha a lapela e aqui em volta também da gola em pontos altos, tá? Então, você vê que nós não recortamos, continuamos usando o fio sem recorte, né? Vocês repararam, não recortei nada. Então, vamos continuar então. Eu terminei aqui, esse foi meu último ponto, então vou iniciar fazendo os pontos altos, aqui, daqui para cá, contornando todinho, contornando também aqui em volta da gola, e depois eu vou finalizar aqui, certo? Então, vamos lá. Então, vou iniciar aqui com 3 pontos altos, ou vocês podem fazer ponto alto falso, que eu faço desse jeito, ó. Eu vou fazer um ponto baixo,
e mais uma corrente. Isso para mim equivale um ponto alto. E eu vou fazer ponto alto em cada ponto de base aqui. Apenas isso, ó, para a gente fazer o acabamento dessa peça. Vocês viram como é fácil de fazer essa peça? Além de ser fácil, rápido de fazer e é bem econômico. Um novelo da Molé você consegue fazer essa gola e sobra ainda. Então, você que quer ter uma renda extra, vale a pena fazer essa gola. Então, vou contornar aqui todinho em ponto alto, certo? Como eu já te expliquei. Não é ponto baixo, eu tinha falado errado. Então, ó, vou contornar todinho aqui. E aqui nessa ponta, vocês podem fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, porque um pertence a esse lado aqui e o outro ponto pertence a essa lateral aqui, certo? Então, só aqui nesse canto. Aí, quando eu estiver voltando aqui, no finalzinho, eu retorno com vocês. E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai contornando apenas em pontos altos, certo? Então, até já. Olha como é que tá ficando a nossa gola, olha que coisa linda, ó. Já contornei todinha em pontos altos, né? E eu já tô finalizando aqui, vou finalizar com vocês aqui, ó. Este último ponto. Vou fazer um ponto alto nesse mesmo ponto aqui. Então, vem aqui, ó, fazer o ponto alto. E aí eu vou cortar o fio. Deixa eu cortar o fio aqui. Olha quanto que sobrou ainda de fio. Tá vendo como que rende? Eu paguei esse molê, se não me engano, acho que foi 14 ou de 3 a 14 reais o novelo. Olha, com um novelo eu fiz essa gola e sobrou isso aqui ainda. Então, para você ver como é que rende, né? Deixa eu fazer então, vamos fazer um fechamento invisível. Eu venho aqui. Aqui estão aquele ponto falso, né, que eu fiz com vocês. Vou introduzir aqui, ó, tá? Aqui tá o ponto falso, eu vou introduzir aqui na frente desse ponto falso. E vou colocar no meio dessa corrente aqui, dessa última corrente. Vou fazer aqui, ó. Já jogo ele aqui para trás. Gente, dá uma ajeitada aqui. Acho que eu repuxei muito, ó. Pronto, ficou desse jeito aqui. Vou arrematar esse fio. Dou um nó aqui. Em qualquer canto, como eu já expliquei para vocês. Essa gola, vou repetir de novo. Tá viralizando no Pinterest, no Instagram. Vocês vão ver. Vocês vão fazer o maior sucesso com essa gola. Ou uma blusa falsa, né? Porque parece que você tá usando uma suéter, uma blusa por baixo, né? Quando você coloca o casaco, jaqueta, uma outra blusa por cima. Você pode também pôr por baixo de uma camisa. Ficar lindo. Ele vai combinar com qualquer look de vocês nesse inverno. Ó, já fiz aqui. Agora eu vou cortar. Gente, olha que maravilha que ficou a nossa gola, super fácil de fazer. Olha como ficou legal esse mesclado aqui da lã. Ó, olha como que ficou bem feitinho. Deixa eu subir mais um pouco. Então, nós finalizamos a nossa peça. Olha como ficou maravilhosa a peça. Bem fácil de fazer, olha, com apenas um novelo. E sobrou também, né, como vocês viram. Então, é uma peça onde você pode estar usando com blazer, com uma jaqueta, com uma camisa ou um casaco, transformando o seu look super chique, certo? É uma peça ideal para você que quer ganhar uma renda extra, fazer para você mesmo ou presentear para alguém. Como eu disse, está fazendo o maior sucesso no Pinterest e no Instagram. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E não esqueça de curtir, ativa o sininho para vocês receberem novas notificações. E também não esqueça de deixar sugestões e comentários. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.